Olá, queridos, sejam muito bem-vindos mais uma vez. Terceira vez hoje que eu desejo boas-vindas a vocês, né? Então sejam muito bem-vindos ao nosso canal no YouTube Despertar do Ser, sejam muito bem-vindos à página despertardoser.100 aqui no Instagram e sejam bem-vindos à parte final da lição 153 de Um Curso em Milagres, aqui com a jornada do professor Kenneth. E a lição 153 então diz: a minha segurança está em ser sem defesas. Mas mais uma vez, eu lembro a vocês que essa é a terceira parte dessa lição. Então, se vocês ainda não assistiram as outras duas, a primeira e a segunda, que estão aqui na mesma playlist de Um Curso em Milagres, eu peço que vocês assistam, porque assistir só a terceira parte final, né? Vai ficar faltando partes bem importantes para o nosso aprendizado. E sem mais demora, novamente a gente faz aquela nossa entrega, entramos para dentro da sala de aula com Jesus, com o Espírito Santo, de mente aberta, mãos vazias, entregando nossa inteira disponibilidade de aprender com Jesus, entregando nossa maior capacidade de aprendizado, pedindo que o Espírito Santo desfaça todo o medo da nossa mente, que Ele dissipe todo o medo da nossa mente que ainda resta, que possa nos impedir de querer reconhecer a nossa identidade como Cristo. A gente tem visto que, na verdade, em última instância, a nossa oração devia ser só essa. Nosso pedido em oração deveria ser só esse. Pedir ao Espírito Santo que dissipe o medo, porque dissipando, corrigindo, desfazendo o efeito, a causa desaparece também. Que seria então a culpa? E ainda antes, anterior a isso, desfaz a crença no pecado, a crença na separação. Mas a gente ainda tem muito medo de abrir mão do nosso especialismo, da nossa individualidade, do nosso ser especial. Então a gente pede também ao Espírito Santo que dissipe, que desfaça todo esse medo de soltar a mão do ego e pegar a mão do Espírito Santo, de reconhecer a nossa identidade. E a gente segue então a essa parte final da lição em um parágrafo da própria lição, né? Em que Jesus nos diz então: fazemos uma pausa apenas por mais um momento para jogarmos o nosso jogo final e feliz sobre essa terra. Falando do jogo das crianças, né? Do nosso jogo de ilusões, como ele estava falando no final ali da segunda parte, né? Do vídeo da segunda parte que a gente viu. E então iremos ocupar o nosso lugar de direito, onde habita a verdade e os jogos são sem significado. E assim termina a história. A história com E, né? Não com H. Deixa que esse dia antecipe para o mundo a chegada do último capítulo, para que todos possam aprender que o conto que leem sobre um destino aterrorizante, a derrota das suas esperanças, a sua lamentável defesa contra uma vingança da qual não podem escapar, não passa da sua própria fantasia delusória. Os ministros de Deus vieram para desapertá-los dos sonhos escuros que essa história evocou em sua recordação confusa e perplexa desse conto distorcido. Os jogos felizes
são o perdão. E o jogo final é atingir o mundo real. Os dois jogos de pecado e de perdão são sem significado no céu. Sim, no céu a gente não precisa de perdão, mais uma vez, a gente já tinha visto na outra parte também. Mas as boas novas são que o ego é simplesmente um pensamento tolo e irreal. Às vezes as pessoas perguntam, o que é o ego, né? O ego é uma ideia, é um pensamento ilusório, é uma ilusão. Só nas mentes iludidas esse pensamento realmente parecia real. No entanto, não teve efeito sobre a realidade. Assim, nós caminhamos incólumes em meio à insanidade da crueldade do ego, conforme um sonho de inocência vem gentilmente para despertar o Filho de Deus. E essa passagem é do capítulo 23. Caminha em glória, com a cabeça erguida, e não temas mal algum. Os inocentes estão a salvo porque compartilham sua própria inocência. Nada do que vem é danoso, pois a sua consciência da verdade libera todas as coisas da ilusão do dano. E o que parecia causar dano agora está brilhando em inocência, liberado do pecado e do medo e alegremente devolvido ao amor. O Filho de Deus pode, enfim, sorrir ao aprender que isso não é verdadeiro. Esse sonho distorcido, esse conto distorcido, né, não é verdadeiro. Perceba que quando você diz que isso não é verdadeiro, está dizendo mais do que dizer que a sua vida e das vidas dos outros não é verdadeira. Você afirma que sua própria vida não é verdadeira, pois a identificou apropriadamente como uma figura no sonho. Então Jesus pede que a gente pratique hoje de uma forma que manteremos ainda por algum tempo, que ele pede para a gente começar cada dia dando a nossa atenção ao pensamento diário durante o maior período de tempo possível, né? E agora 5 minutos são o mínimo que daremos à preparação de um dia em que a salvação é a única meta que temos. 10 minutos seriam melhor, 15 melhor ainda. E à medida em que a distração deixa de surgir para tirar-nos de nosso propósito, acharemos que meia hora é muito pouco tempo para se passar com Deus. Tampouco teremos vontade de dar menos à noite, em gratidão e alegria. Jesus definitivamente aumenta a aposta aqui, dizendo que meia hora é muito pouco tempo para se passar com Deus. Em outras palavras, deveríamos ter atingido um ponto em nosso estudo e prática no qual tudo o que queremos é estar na presença do amor de Deus. A atração do amor pelo amor. E então cada lição diária se torna uma lição de alegria. Se não for, pelo menos entendemos por quê. E sabemos a quem irmos em busca de ajuda para mudarmos nossas mentes. Cada hora adiciona a nossa paz crescente ao lembrarmos de sermos fiéis à vontade que compartilhamos com Deus. Por vezes, talvez, 1 minuto ou até menos, será o máximo que podemos oferecer ao soar de cada hora, e algumas vezes esqueceremos. Em outras, as atividades do mundo nos cercarão e seremos incapazes de nos retirarmos um pouco para voltarmos os nossos pensamentos para Deus. Mais uma vez, Jesus está mantendo o ideal de que, se formos realmente sérios em relação a seu curso, vamos escolher o amor de Deus sobre qualquer coisa que esse mundo ofereça. No entanto, ele também nos diz que sabe que o amor nos aterroriza. E então,
algumas vezes esqueceremos. Esquecer, é claro, não é algo que acontece porque estamos muito ocupados com outra coisa, mas porque escolhemos contra a memória de amor do Espírito Santo. Nesse ponto, nós esquecemos, e então, ao nos falar sobre o ideal, Jesus também está nos lembrando da nossa tentação de esquecermos, para que não nos sintamos culpados em relação ao nosso medo. Que se a gente não se dedica mais é por medo mesmo, né? Pelo medo do amor, pelo medo de abrir mão do nosso especialismo, do nosso ser especial, né? Mas ainda assim, a gente já tá treinando, já tá fazendo uma lição de perdão, que é não ficar se culpando porque não fez, né? E no entanto, quando pudermos, manteremos a nossa confiança como ministros de Deus, lembrando a cada hora da nossa missão e do seu amor. E nos sentaremos em quietude, esperaremos por Ele, escutaremos a sua voz e aprenderemos o que Ele quer que façamos na hora que ainda está por vir. Agradecendo-lhe ao mesmo tempo por todas as dádivas que Ele nos deu naquela que se foi. Nossa função não é salvar o mundo dando dádivas de amor. Em vez disso, somos solicitados a nos sentarmos em quietude, o que significa que escolhemos contra o barulho do ego, suas dádivas de culpa e julgamento, ataque e defesa. Na quietude, ouvimos a voz não julgadora de paz, pois deixamos de lado a necessidade de atacar como um meio de defendermos nosso ser. Sua voz é a voz do amor, que nossas mentes específicas traduzem em respostas específicas, que frequentemente experimentamos como se estivesse sendo dito a nós o que fazer ou dizer. No entanto, na verdade, o que Ele quer que façamos é simplesmente permanecer com Ele em vez de com o ego. Do centro de quietude, seu amor gentilmente guia nossos pensamentos, palavras e atos, estendendo a hora anterior para a próxima. Jesus coloca aqui no capítulo 18 que sempre haverá esse lugar de descanso para o qual a gente pode retornar. E estaremos mais cientes deste centro de quietude no meio da tempestade do que de toda a atividade furiosa que ela desencadeia. Esse centro de quietude no qual tu nada fazes permanecerá contigo, dando-te repouso em meio a todas as tarefas trabalhosas às quais fores enviado. Pois a partir desse centro serás dirigido quanto ao modo como deves usar o teu corpo sem pecado. É esse centro, do qual o corpo está ausente, que o manterá assim na tua consciência. Em tempo, com prática, nunca deixarás de pensar em Deus, de pensar nele e de ouvir sua amorosa voz guiando os teus passos por caminhos quietos, onde caminharás verdadeiramente sem defesas, pois saberás que o céu vai contigo. Tampouco queres manter a tua mente afastada da mente de Deus, nem por um momento sequer, embora passes o teu tempo oferecendo a salvação ao mundo. Guiado pelo amor em sua mente, ao estar ocupado com as coisas do mundo, você ainda não se esquece de que é filho de Deus e, portanto, não se esquece do amor do seu Pai. Você, portanto, é capaz de caminhar pela terra, atento ao que acontece no mundo da forma, mas ao mesmo tempo não perdendo de vista o conteúdo do amor de Jesus na mente. Deus é a minha vida e a tua, Jesus diz no texto. E essa vida compartilhada na terra reflete nossa vida única no céu. Pensas
que Ele não fará com que isso seja possível para ti, que escolheste cumprir o seu plano para a salvação do mundo e a tua? Ser sem defesas é o nosso tema hoje. Nós nos vestimos com Ele, ao nos prepararmos para enfrentar o dia. E a maneira com que nós nos vestimos com Ele é por escolhermos o professor certo para estabelecer a roupagem que vamos usar hoje. Não fazemos nada extravagante, mas simplesmente percebemos que queremos Jesus como nosso professor. Simples. Erguemo-nos fortes em Cristo e deixamos a nossa fraqueza desaparecer ao lembrarmos que a sua força habita em nós. A força de Cristo, né? Lembrar-nos-emos que Cristo permanece ao nosso lado ao longo do dia e nunca deixa a nossa fraqueza sem o apoio da sua força. Invocamos então a força de Cristo a cada vez que sentimos a ameaça das nossas defesas minar a certeza do nosso propósito. Faremos uma pausa por um momento enquanto Ele nos diz: eu estou aqui. A força de Cristo é sem significado para nós, a menos que a escolhamos, pois a fraqueza só desaparece quando escolhemos contra o ego. É por isso que a sentença acima é importante. Invocamos a sua força a cada vez que sentimos a ameaça das nossas defesas minar a certeza do nosso propósito. Invocar a ajuda de Jesus, portanto, precisa ser feito no contexto da nossa decisão pelo ego. Nós reconhecemos nossos sentimentos de especialismo, raiva, doença, medo, depressão e dizemos: nós escolhemos a fraqueza do ego em vez do amor de Deus, mas não queremos mais pagar o alto preço da dor. Assim, realmente escolher Jesus como nosso professor se torna significativo e efetivo. Então, assim, quando ele diz que a gente invoca a sua força, a força de Cristo em nós, a cada vez que sentirmos a ameaça das nossas defesas minar a certeza do nosso propósito, é aquilo que a gente estava falando antes. Identificar se tudo é amor ou medo, a gente já sabe identificar que não é amor. E quando a gente consegue identificar que não é amor, a gente já sabe que é medo, não importa a forma que tomou. E aí a gente invoca, então, a força de Cristo em nós. A gente pede ao Espírito Santo para que desfaça o medo. A gente dá um passo atrás com Jesus, para observar a cena com Ele. Tudo isso a gente faz. Essa é a nossa prática, a gente vai aprendendo. A crença em que a força de Cristo aniquila a nossa identidade nos mantém identificados com a fraqueza. O ego nos avisa de que desistir das alegrias do especialismo é sacrificar nosso ser. Jesus, por outro lado, ensina que essas alegrias são apenas os brinquedos de crianças, reforçando a crença em um corpo que é uma sombra do sistema de pensamento de morte do ego. Quem iria escolher isso quando a alegria do amor é nossa em vez da dor da culpa? Quem iria escolher isso quando a alegria do amor é nossa em vez da dor da culpa? E aí o professor Ken coloca mais uma passagem do Manual de Professores que diz: os professores de Deus não podem sentir nenhum arrependimento em abrir mão dos prazeres do mundo. É sacrifício abrir mão da dor? Algum adulto se ressente quando desiste dos brinquedos de criança? Uma pessoa cuja visão já vislumbrou a face de Cristo, por acaso olha para trás com saudade de um matadouro? Ninguém que tenha escapado do mundo e de todos os seus males olha de volta para ele com condenação.
mas não pode deixar de se regozijar por estar livre de todo o sacrifício que os valores do mundo exigiram dele. A eles, a pessoa sacrifica toda a sua paz. A eles sacrifica toda a sua liberdade. E para possuí-los, tem que sacrificar sua esperança do céu e a memória do amor do seu Pai. Quem em sua mente sã escolhe nada em substituição a tudo? A tua prática começará agora a tomar a intensidade do amor para ajudar-te a evitar que a tua mente se afaste da sua intenção. Jesus nos mostra o quanto ficaremos tentados a vagar para longe da verdade quando ficarmos com medo. Ele nos lembra disso frequentemente e isso realmente é um conforto, pois não precisamos mais fingir que pensamos em Deus 100% do tempo. De fato, se assim fosse, não precisaríamos do livro de exercícios e nós certamente não estaríamos aqui em um corpo, vivendo no matadouro que o ego chama de nosso lar. E Jesus segue dizendo: não temas, nem seja tímido. Não tenha medo desse curso e do seu benigno e gentil professor, como se Jesus estivesse dizendo isso, né? Não tenha medo do amor, nem de perder uma identidade inventada, sem falar em uma que o torna infeliz. Acima de tudo, não tenha medo de voltar para casa, para um pai cujo amor só pode dar as boas-vindas ao filho que nunca partiu. Não há dúvida de que alcançarás a tua meta final. Os ministros de Deus nunca podem falhar, porque o amor, a força e a paz que brilham a partir deles para todos os seus irmãos vêm dele. Estas são as suas dádivas para ti. Ser sem defesas é tudo o que precisas lhe dar em retorno. Deixas de lado apenas o que nunca foi real para contemplar Cristo e ver a sua impecabilidade. Nossa função, então, é deixar de lado a defensividade que nunca foi real, dessa forma escolhendo a força, impecabilidade e ausência de defesas de Cristo. É por isso que o resultado é tão certo quanto Deus. E o professor Ken traz aqui o epílogo ao esclarecimento de termos, começa com esse pensamento inspirador e confortador, provendo-nos com um final adorável a uma adorável lição. Então, para a gente, o professor Kenneth trouxe essa parte do esclarecimento de termos para a gente finalizar essa lição de hoje. Vamos lá? Não te esqueças de que uma vez iniciada essa jornada, o fim é certo. A dúvida ao longo do caminho vai e vem e vai para vir de novo. No entanto, o fim é certo. Ninguém pode deixar de fazer o que Deus lhe indicou que fizesse. Quando o esqueceres, lembra-te de que caminhas com Ele e com o seu verbo no teu coração. Quem poderia se desesperar quando tem uma esperança como essa? Ilusões de desespero podem parecer vir, mas aprende como não te deixares enganar por elas. Atrás de cada uma delas está a realidade e está Deus. Por que esperarias por isso e o trocarias por ilusões, quando o seu amor está a apenas um instante a mais na estrada, onde todas as ilusões chegam ao fim? O fim é certo e garantido por Deus. Quem fica diante de uma imagem sem vida, quando a um passo de distância, o Santo dos Santos abre uma porta antiga que conduz para além do mundo? Nossa, eu não sei vocês, né, gente, mas eu acredito que sim, porque eu
converso com muitos estudantes e sentem o mesmo que eu. Um curso em milagres é um oásis no deserto pra gente, né? Se não fosse um curso em milagres pra mim, assim, nossa, eu não sei o que ia ser desse personagem aqui no sonho. Eu acho que eu já ia estar, além que já sou insana normalmente por estar achando que estou aqui, eu ainda ia estar insana clinicamente. Mas enfim, meus queridos, vamos encerrar então, porque a gente já ficou junto bastante hoje e a gente precisa daquele momento de quietude para ouvir a voz de Deus também, né? Porque a gente precisa da quietude para ouvir o verbo de Deus. E eu vi alguém falando esses dias assim, que a gente encontra tudo que é tipo de distração para não aquietar. A gente já viu isso em outra lição também, né? Porque é na quietude que a gente se encontra com a nossa identidade, que a gente ouve a voz por Deus e que a gente se encontra com amor. Mas como a gente tem medo do amor, a gente tem medo de nos encontrar com a nossa verdadeira identidade, a gente não silencia. Então a gente acha tudo para se distrair. Os afazeres do dia a dia para dizer que a gente não tem tempo, né? Que a gente é muito assoberbado, que a gente não tem tempo para estudar. Ou inventa um filme para assistir, uma série que é pior ainda, que daí a gente fica mais escravo ainda, né? Se vicia nas séries, enquanto não termina a gente não para de assistir. Então, inventa um livro para ler, uma coisa para limpar, a gente inventa qualquer coisa para não silenciar a mente, inclusive um curso em milagres. Inclusive, a gente usa a espiritualidade para não silenciar. Então, ao invés de silenciar, aquele momento que a gente tem, às vezes, assim, precisa esperar alguma coisa parada dentro do carro, sentada, tá esperando alguém dentro do carro. Ou tá esperando alguma coisa, sentou. Ao invés da gente aquietar, vai lá buscar um curso em milagres. Vou ler de novo a sessão tal que é muito importante, a lição tal que é muito importante. E a gente não silencia, na verdade. Todo esse tempo aqui que Jesus pede e repete para que a gente aumente o tempo que a gente vai passar com Deus. É para a gente elevar a nossa mente a Deus. Então, até estava falando com a minha irmã. Minha irmã se mudou agora há uns dias e não achava mais nada, né, na mudança. Depois que se mudou e até achar as coisas na mudança. Então, ela não encontrava um curso em milagres nas coisas dela. E eu falei, não tem importância. Porque o importante é o tempo que tu dedica para se elevar ao Espírito Santo, se elevar a Jesus, se elevar a Deus e cada vez mais ter esse relacionamento íntimo com Jesus. Tu não precisa de um curso em milagres agora, se tu não tá encontrando, não tem importância. Não tá podendo pegar o livro, não tem importância. Só se eleva, só aquieta a mente. Pede que o teu ser Cristo, teu verdadeiro ser, se revele, conversa com o Espírito Santo e aquieta. É isso que Jesus pede nas lições. Não é uma repetição automática, né? Mecânica ali de ficar repetindo a frase do dia. A gente não precisa se apegar nisso. Se a gente não lembra da lição do dia, não lembra das palavras da lição do dia, não importa, silencia. Pede para o Espírito Santo trazer a verdade. Pede para o Espírito Santo desfazer os equívocos, desfazer o medo. É isso. É isso que são as lições de um curso em milagres. Queridos, muito obrigada por estarem comigo até aqui. Boa prática.
Fiquem com Deus sempre, mais tempo que vocês puderem. E a gente se vê amanhã. Tchau, tchau.